Meus amigos patrocinadores, essa é a nossa conversa mensal do mês de maio, quando eu venho aqui para gravar um programa só para vocês. Isso aqui não é vendido, não é dado em qualquer lugar. Essa é uma mensagem que eu faço para entregar ao seu coração, você que me ajuda a manter essa obra por todo o mundo e que Deus está fazendo um grande trabalho. E hoje eu queria estudar com você um assunto muito importante, que é a oração que o rei Josafá fez quando uma confederação de nações, os amonitas, os moabitas, da montanha de Seir e os arábios, se uniram todos para virem contra Judá. Mas era tanta gente que não havia possibilidade de Judá resistir. E se não fosse o Josafá, um homem acostumado com a palavra de Deus, um homem que sabia orar, ter entrado diante de Deus e falado com Deus, o povo dele ia ser destruído, ia acabar, não tinha jeito. Seria uma derrota tremenda para eles. Mas Josafá aprendeu a andar com Deus e é muito importante isso. Você precisa aprender a andar com Deus. Eu preciso. A nossa família vai agradecer eternamente se nós estivermos bem com Deus. E quando é que nós estamos bem com Deus? Quando nós estamos vivendo em temor a Ele, obedecendo a palavra. Claro que somos tentados de todos os modos, mas nós não aceitamos. Nós ficamos na palavra de Deus, resistindo aos ataques malignos, assumindo o que é nosso e sendo muito abençoado. Hoje quero que Deus te abençoe e já vou começar a ler agora. Você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 20, onde está escrito, já vou entrar na oração. O Josafá reuniu todo o povo em Jerusalém, veio todo Judá, e ali ele começou a orar, está aqui no versículo 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Essas orações, as palavras que ele disse nessa oração, foram tão benditas, bem ungidas por Deus, que Deus deu a resposta que ele precisava. Nós temos que aprender a andar com Deus, porque em qualquer situação, quando todo mundo estiver desesperado, arrancando os cabelos e dizendo, não tem mais jeito, espera aí, que história é essa que não tem mais jeito? Eu ainda vou falar com Deus e Deus vai abençoar. Aí ele disse assim, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Começou já falando certo. Ele não disse que é por causa dele. Não, Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E eles agora, e depois foi confirmando, até com Davi, que era um ancestral dele. E agora eles estavam numa situação difícil. Meu irmãozinho, tem que conhecer um pouco da Bíblia. Porque se o ataque maligno for grande, é preciso fazer uma oração grande. Fé 2 só resolve o problema até 2. Vamos dizer, numa escala. Fé 10, problema de grau 10. Fé 100, 100%. Não importa o problema qual for. Então Josafá já começou dizendo, não jogando conversa fora não. Ele não fechou os olhos, abriu a boca, não, ele orou certo. Senhor, Deus de nossos pais. Acabou. E Deus então tinha diante dele, no memorial, as alianças que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E que ele prometeu abençoar os descendentes deles. E ali estava um descendente pedindo ajuda. E ele disse assim, não és tu Deus nos céus? Só deixou de ser o Deus nos céus? O Todo-Poderoso? Claro que não deixou, não vai deixar, porque o Senhor é o único Deus que existe. E ele falou mais aqui ainda, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. 3 declarações fantásticas, irrefutáveis, coisas que Deus não podia fechar os ouvidos, nem ficar olhando para o lado, não tinha que olhar. Porque ele falou assim, pois tu és dominador sobre todo os reinos das gentes. Não há um lugar do universo, do mundo que nós habitamos, que tenha um reino só que Deus não seja dominador. Todos.
Missionário, mesmo aquele que diz que não crê em Deus ou que crê de uma maneira diferente, que é mal, meu irmãozinho, não importa quem está lá. O arrogante que assumiu o comando e que escancara a boca falando besteiras. Se a igreja do Senhor está precisando de uma ajuda, ela está. Se a igreja do Senhor não está podendo atravessar aquelas fronteiras para falar do amor de Cristo, é preciso que a igreja ore como ele orou. Não tu és dominador, falando afirmativamente, sobre todos os reinos da gente. E na tua mão há força e poder. Deus, a tua mão não está vazia. Na tua mão há força e há poder. A capacidade. É o que Deus está dizendo para você. E na tua mão, ele disse, a força e o poder. E Deus está dizendo, na minha mão, a força e a poder. Se a força e a poder, como é que ele não vai resolver o seu problema de saúde, conjugal, financeiro ou de qualquer outra ordem? Meu irmãozinho, principalmente você que foi chamado, separado por Deus, para ser patrocinador da obra dele. Onde eu estou evangelizando, a sua mão está junto com a minha. E ele diz assim, e não há quem te possa resistir. Acabou. Se Deus dissesse, Josafá, esse caso é difícil. Não, Deus não ia falar isso. Não tem quem resiste a Deus, ele está falando a plena verdade. Ou não importa se você deu um passo errado na vida e hoje você está envolvido, agora não tem mais jeito, minha vida acabou. Acabou coisa nenhuma. Arrependa-se, volte e Deus vai acertar tudo em nome de Jesus. E ele continuou dizendo, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não deste a semente de Abraão, teu amigo, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Deus, nós lançamos fora porque o Senhor lançou. Nós estamos aqui porque o Senhor deu essa terra, a semente de Abraão, para sempre. Saiu da tua boca. Nós não somos uns intrusos, nós não somos umas pessoas abelhudas que agora estão querendo o favor do Senhor. Tudo veio de ti, meu irmão. Não foi o Senhor, quando eu orei, que a minha mulher se engravidou? Não foi a oração do teu servo? E o filho nasceu perfeito, mas agora ele está desviado, teve um acidente, está todo quebrado. Eu não sei qual o problema, mas ore dessa maneira, porque Deus vai ouvir e vai abençoar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu volto daqui a pouquinho para falar mais dessa oração poderosíssima. Vamos ouvir um testemunho bonito? Eu já volto. Desde a infância, Genilda tem uma vida conturbada. E eu sofria muito porque meu pai, ele era pedófilo, a minha mãe, ela tinha um distúrbio mental. Então eu não tinha uma estrutura, fui envolvendo com maconha, fui bebendo, fui fumando, não conhecia Cristo. Minha irmã nesse período, ela estava meio desligada da vida também, bebendo. A gente chegava a ter assim uns 10, 11 anos, né? Mais ou menos, ele já começava a ficar bulinando a gente dormindo. Porque eu tinha um pai assim, porque eu tinha uma mãe assim. Teve uma vez que eu usei tanta droga, eu via anjos e demônios. Nesse dia eu comecei a falar, não, a maconha eu não quero usar mais, que eu já estou vendo coisa. Mas continuei com o vício da bebida. A minha irmã depois teve um tempo que ela saiu, quando ela morava com outra mulher. Até então eu achava que era o certo. Minha forma de viver era daquele jeito. Com 22 anos, no auge das drogas, da bagunça, das drogas, das bebidas, de toda a perturbação, conheci o Célio. Mais uns 30 dias a gente já foi morar junto, né? Muita festa, muita coisa errada. E foi assim a nossa vida. E eu estava uma vez sentado numa lanchonete bebendo, alguma coisa dentro de mim falava, você tá vendo isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, seu lugar não é aqui. E nisso foi passando, mas eu comecei a ver o missionário. Foi o momento no qual ela tomou uma posição. Tudo que ele falava, a palavra me chamava atenção. E eu fui numa igreja, né, da graça, depois de um tempo, aí conversei com o pastor. Ela começou a gostar, viu que lá tinha libertação. Porque a palavra que o missionário falava entrava no coração. A mudança interior começa a acontecer. Com a minha casa, minha família, assim, eu comecei a olhar com outros olhos. Você vê essa mudança, né? Então é uma coisa, sabe, inexplicável. Eu queria um casamento, eu queria a minha parentela também, todos eles estruturados. No dia do batismo, uma semana antes eu parei, com o vício da bebida. Aí logo que eu fui batizada,
na igreja, que eu busquei a Deus, eu já fui batizada pelo Espírito Santo. Em seguida, o chamado para patrocinadora. Ardeu meu coração, um desejo enorme. Eu falei, como a televisão me alcançou naquele momento de dificuldade. Então eu falei, vai alcançar outras vidas também. Eu não posso fazer o que o missionário faz, mas eu posso contribuir para que isso chegue a outras pessoas. E ali ela começou a buscar e eu não sabia. Mas a Gisele era mais forte para buscar por ela, porque a situação dela estava bem difícil. Ungia com óleo, pegava a campanha da família, eu coloquei o nome da minha irmã e coloquei que o espírito do lebianismo ia apodrecer. Fiquei 6 meses batalhando espiritualmente pela vida da minha irmã. Eu comecei a perceber que ela começou a ir atrás de mim. Falei, olha, Genilda, você está orando por mim? Eu falei, continua. E eu quero me livrar desse mal. Naquela semana parei tudo, fui para a igreja. Na outra semana aceitei Jesus e na outra eu já me batizei. Há 17 anos a minha irmã estava no lebianismo, presa nessa cadeia. Hoje, graças a Deus, eu ministro a palavra de Deus. Agora é a vez do marido e de toda a casa. Eu pegava a Bíblia para falar com ele, para explicar da palavra de Deus. Sempre me ajudando, sempre me dando conselho. Ele está vindo para a igreja comigo, presta atenção na palavra. Nossa, é outra pessoa. Até que decidimos casar, ótimo, né? Tudo que vem de Deus é ótimo, tudo. Meu pai aceitou Jesus Cristo, morreu na presença de Deus. A minha mãe, ela também conseguiu ter um encontro com Deus. Eu sou muito grata pelo Ministério da Graça, porque eu aprendi a palavra. E quando você coloca ela em ação e confia em Deus, tudo acontece. Amigos, eu voltei para poder ajudar você. E eu creio que o meu Deus há de fazer tudo aquilo que prometeu. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Deus é maior do que tudo isso. Eu estou falando hoje, já na primeira parte falei, quando o reino de Judá iria ser riscado do mapa. Não tinha jeito. Os amonitas, moabitas da montanha de Seir, os árabes e outros tantos se reuniram e fizeram a maior confederação de nações da história para contra o povo de Deus. Mas era tanta gente que compararam como a areia que está na beira do mar, lá na praia. Cada pessoa era um grãozinho de areia, mas era muita gente. Judá não teria, humanamente falando, condição de resistir. Mas Judá tinha um rei que conhecia a Deus. Talvez na sua casa, missionário, acabou o casamento, não tem mais jeito. Acabou, a minha família está destruída, nós vamos ser os piores do mundo. Não, não fala isso. Há um jeito. Se você é de Deus, tem aprendido de Deus, você tem que orar isso para o Senhor Deus, que Ele vai entrar em operação. No versículo 8, eu já dei aqui o versículo de número 6 e 7 de segundo livro de Crônicas, capítulo 20. No versículo 8, assim, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, Pai, nós habitamos nessa terra. E por ordem do Senhor foi edificado um santuário. E foi dito, meu irmãozinho, não tem como Deus não abençoar. Quando Salomão fez aquele templo, edificou o templo, acabou. Os problemas do povo de Deus acabaram, porque Deus falou através de Salomão naquela hora que ele estava consagrando aquela casa para ser de Deus. E ele disse assim, o que foi falado lá? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Acabou. Deus deu essa inspiração, ele estava agora dizendo aqui, nós estamos, exatamente, está vindo a espada, está vindo a peste, está vindo tudo que não presta, juízo contra nós, e nós não vamos sofrer isso. E disse mais, pois teu nome está nessa casa. Acabou. Deus, a coisa mais séria. O teu nome está nessa casa. Meu irmão, se o nome de Deus estiver na sua vida, não feche a porta do seu estabelecimento. Não deixe pagar os credores. Deus, eles precisam receber. Eu tenho que dar a César o que é de César, pague os seus impostos. E a ti o que pertence a ti, pague os seus votos a Deus. Entregue o seu dízimo, suas ofertas, seu patrocinador. Não deixe o diabo lhe enganar. Tudo isso é um golpe satânico para acabar com você. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E
clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Acabou, Deus. Não tem como, nós não estamos aqui bancando os bobos, não. Nós não viemos aqui para fazer uma coisa que talvez funcione, não. O Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai dizer sim. Nós vamos ter a resposta do Senhor. Humanamente não temos condições, mas estamos aqui para invocar o teu nome. Quando uma pessoa fala para Deus o que ele declarou na Bíblia, mas fala com fé, com decisão, pode ter certeza, a resposta está na boca dessa pessoa. Ela está falando a resposta. Agora, pois, está contando o problema. Eis que os filhos de Amon e de Moabe, primo deles, e os das montanhas de Seir, todo aquele território montanhoso, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Deus proibiu. Vocês não toquem em Moabe, não toquem em Amon, nem das montanhas de Seir, lá do pessoal do Esaú, não. Vocês vão se desviar. Vocês não vão comer a comida deles, vocês não vão nem beber a água deles. E eles se desviaram. Eles creram, obedeceram. Agora, como é que esse pessoal se reúne numa confederação e vem? Como é que o meu empregado pode ter me colocado na justiça do trabalho se eu ajudei ele muito mais do que tinha prometido? Como é que agora o meu vizinho está tentando destruir a minha casa, fazendo fofoca? O meu colega de trabalho tem trabalhado contra mim. Eu não estou entendendo, Deus. Ele disse aqui, bem claro para assim, agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, andaram mais. Não tomaram sequer um gole d'água deles, não pegaram uma espiga de trigo ou de milho, não pegaram uma criação, e eles eram 3 milhões, iriam dizimar aquela nação se quisesse. Agora, o que aconteceu? Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Meu irmão, essa oração já estava com um sim lá do céu. A oração que você tem que fazer não é uma oração rebuscada de palavras bonitas, filosóficas, poéticas, não. É uma oração que você fala o que Deus disse na Bíblia, que Ele já realizou. Senhor, não estavam as minhas doenças nas feridas de Jesus pelas quais eu fui curado? O sangue dele não foi vertido em meu lugar? Eu errei, pequei, mas estou aqui suplicando uma oportunidade. O Senhor é Deus perdoador. O Senhor é Deus longânimo. O Senhor não disse que é tu e a tua casa que seriam salvos? Como é que o meu filho e a minha filha agora estão frequentando lugares perigosíssimos, pecaminosos, se eu aceitei Jesus e se o manto da salvação está sobre eles? Como é que o doutor disse que o meu filho não tem salvação, se o Senhor disse que se eu invocar o teu nome, o Senhor fará que tudo que eu determinei em teu nome me será feito? Então ele vai falando aqui com Deus, eis que nos dão pago. Eles eram maus, aqueles povos. Vieram para riscá-los do mapa e Deus não permitiu que Israel os riscasse do mapa. Eles se reuniram, se fortaleceram, arranjaram mais gente, compraram mercenários e vieram numa situação que era impossível de Judá resistir. E disse mais, Deus nosso, porventura não os julgarás? Já estavam julgados. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Acabou. Deus, falando verdade verdadeira, nós não temos a mínima condição de enfrentar esse pessoal. Mas falando verdade verdadeira, nós vamos vencê-los. Nós vamos aniquilá-los, nós vamos derrotá-los, nós vamos trazer a vitória para o teu povo. E Deus então sorriu para eles e já preparou todo o trabalho. Quando você ora dentro da palavra de Deus, não ore de maneira falsa. Se você não está conseguindo, Deus, me perdoa, me muda, eu tenho que fazer a oração que Jesus faria se estivesse em meu lugar e que teria a resposta. E isso agrada a Deus. Hoje Ele está falando com você. Nós vamos ver outra pessoa dar testemunho. Presta atenção no testemunho. Eu já volto em nome de Jesus.
Eu era batizado há 14 anos atrás. Mas eu me desviei, eu fiquei uns 6, 8 anos desviado. O caminho da minha vida era separar da família, deixar eles viver do jeito deles para um canto e eu viver para outro, do meu jeito. Foi embora, passou uns tempos fora, quase 4 anos, separado da gente. Deixei a minha filha com 3 anos de idade e sumi no mundo. Eu fiquei com ela pequena, trabalhava em 2 empregos. Eu cheguei a virar um mendigo. Eu tinha tudo e de repente eu perdi tudo. Fiquei sem nada, fiquei sem emprego, fiquei sem saúde, fiquei sem dinheiro, fiquei sem comércio. Eu era uma criança muito nervosa e muito triste, porque eu não sentia meu pai presente dentro de casa. A figura que eu tinha era só da minha mãe. Até que um dia eu falei, basta, chega. Sem força para lutar sozinho, Deus entra na peleja e nosso irmão conhece a Igreja da Graça. E um dia eu passando de frente à igreja, vi um senhor batendo palma, eu falei boa tarde com ele, perguntei para ele, moço, que hora que tem culto nessa igreja? Ele falou, agora às 5 horas tem mas o culto oficial é às 7h30 da noite. Eu falei, eu vou vir às 7h30 da noite. Quando eu cheguei, ele fez uma oração por mim e perguntou por que eu estava carregando esse fardo pesado, que isso não era meu. Naquele dia em diante, minha vida foi indo, fui me convertendo. Quando foi um determinado tempo, ele falou assim, vamos voltar? Vamos viver uma vida diferente e tal. Eu digo, vamos. Comecei a frequentar aqui, a Igreja da Graça, foi se erguendo. Um dia eu vim na igreja e ele fez uma oração de cura. Aquele culto foi focado bem para mim mesmo. Deu derrame no menisco do joelho dele. Tinha dia que ele levantava engateando, não conseguia nem levantar. E eu era travado, era condenado a muleta ou cadeira de roda, era o que o ortopedista falava. Ele foi curado numa oração aqui. Algo mexia comigo naquela oração. Aí quando ele terminou de fazer a oração, ele falou, abra os olhos, faça tudo aquilo que você não podia fazer. Ele ficava pulando de alegria, coisa que ele não podia ficar fazendo nada em pé. Baixei, levantei, mexi a perna. Eu sentia a certeza que Deus me curou agora. Ele se converteu de fato e de verdade. Deus tem um chamado para Hélio. Foi um dia que eu fui pro SOS Oração. Eu vendo as pessoas orar, pessoa da Paraíba, pessoa do Pernambuco, meu Deus, isso vem através do nosso patrocínio. E ele sempre teve vontade de patrocinar, sempre ele foi dizimista, porque na obra de Deus ele sempre foi sério. Eu patrocinei meu próprio negócio, não tinha nome. Não muito tempo eu abri meu restaurante, é coisa linda, 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 maravilhosa. A gente chegou onde a gente queria, né? Hoje a gente não trabalha para ninguém, a gente come do que quer, do que gosta. Eu não devo nada, nada, meus funcionários trabalham comigo, é tudo pago. Minhas contas é tudo em dias, graças a Deus. O que eu um dia perdi, que eu achei que era muito, comparado ao que eu tenho hoje, não é nada, porque eu tinha tudo e não tinha nada. E hoje eu tenho o dobro e tenho tudo. Meus pais agora estão dentro da igreja, servindo a Deus, e eu também, junto com eles, fazendo a obra, e isso para mim é um orgulho. Agora eu tenho mais sabedoria, ele também. A gente na presença de Deus, a gente maneira e sabe a resposta do que tem de falar, o que tem que dizer. Minha família hoje, para mim, está reconstituída. Antes eu não era convertido, eu era convencido. E uma vez totalmente convertido, a vida minha mudou. Como pode mudar a vida de qualquer pessoa. Deus é maravilhoso, Ele dá cura, Ele dá libertação, mas só dá aquele que nele crê. Porque eu criei, eu lutei e eu venci o inimigo. Meus amigos, estamos de volta para o terceiro bloco agora dessas mensagens. Hoje nós estamos estudando a oração que Josafá fez. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, quando uma grande confederação de nações, talvez a maior daqueles tempos de todas as partes, em que os amonitas, moabitas, da montanha de Seir, alugaram os arábios e outros tantos vieram contra Judá. Mas vieram tão decididos, a coisa foi preparada há longo tempo atrás, mas o que Deus fez? Deus esteve todo o tempo olhando para eles. E quando foi Josafá, quando Josafá era rei, foi que eclodiu. Esse pensamento era há muito tempo. Mas Deus deixou que eclodisse porque Josafá tinha capacidade espiritual para enfrentar aquela luta. Se Deus deixou que eclodisse contra você uma guerra estourasse, não é para você ter medo, não. Ainda que um exército o cercasse, você tem condições de lutar contra eles.
Aqui no versículo 12 de 2 Crônicas 20, o Josafá disse: "Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás?" Já estavam julgados. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porque nossos olhos estão postos em ti. Não havia força, Deus sabia disso. Humanamente falando, eles estavam derrotados. Mas aquele que crê em Deus nunca será derrotado. Missionário, eu estou com câncer. Estou falando com você. É para você se levantar. É para você assumir o seu lugar em Cristo. É para você bater em luta e vencer. Não jogarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não há mesmo. Mas Deus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando vem, você pode dizer: vou vencer. Você meditando na palavra, orando, e você sentiu a alegria de Deus invadir o seu coração, você pode ter feito a coisa mais errada da sua vida. Não ouviu a Deus, que mandou até os profetas falarem com você. E agora você está numa situação difícil. Deus vai tirar você dessa situação difícil. Escravidão não é para o povo de Deus. Escravidão é para aquele que não serve a Deus, mas para o povo de Deus não. Para você a libertação. E não sabemos nós o que faremos, mas Deus sabe. Sabe e vai lhe usar. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aí falou tudo. Deus, não temos condição, mas os nossos olhos estão postos em ti. Fala o que desejas. Diga-nos o que fazer. Nós vamos assumir o nosso lugar e vamos ser vitoriosos. Como é que um cristão pode pensar até acabar com a vida por causa de um problema negativo que está vivendo? Deus está falando com você, levante a sua cabeça. Hoje é dia de você tomar uma decisão que vai vencer qualquer força maligna. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Olha, quando tudo seu, mente, desejos, sonhos, vontade, decisão, estiver em pé perante Deus, e tem que estar agora, esse mal que está tocando o seu coração está amarrado e ele vai sair para nunca mais voltar, porque Deus está lhe abençoando. É agora e não amanhã, é neste momento. Se assume em Deus e seja vitorioso. É o que está escrito aqui na palavra do Senhor Deus. Levou todas as suas crianças, mulheres e seus filhos. Estava todo mundo lá, a nação toda. Põe você e sua casa diante de Deus e você vai vencer. Mas se todos ali não creem, uma pessoa em pé diante de Deus vale mais do que toda a família curvada, toda a sociedade curvada, toda a nação curvada. Uma pessoa em pé de Deus, em pé diante de Deus, vale muito. E continua dizendo assim: olha que coisa bonita. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E o que veio? A resposta de Deus. Meu irmão, quando Deus começa a visitar o seu coração se alegra. E pode escrever, há uma palavra profética que sairá da Bíblia para o seu coração e que fará de você aquela pessoa muito vitoriosa, aquela pessoa todo-poderosa, aquela pessoa que não vai se curvar diante do Senhor. O importante é vir o Espírito de Deus. No outro bloco eu vou continuar, mas tem muito mais coisa aqui para dizer. O importante é você orar biblicamente, e você sentiu que sua oração foi ouvida, e você começou a ser visitado por Deus, uma paz entrou no seu coração. Preste atenção que a direção virá. E não vai tomar decisão e depois voltar atrás. Você tem que ser forte. Basta ter errado uma vez ou 100 vezes. Agora é hora de acertar. Você abriu o coração, falou com Deus, veio aquela paz, aquela certeza, tome a decisão. Mas, missionário, o meu patrão é violento. A minha mulher é brigona. Olha, o delegado falou. Não importa quem falou. Só tem um que a voz dele não muda, que é o nosso Deus. Só tem um que a decisão dele não é anulada, que não é uma decisão covarde. É o Senhor que quer lhe abençoar. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está me usando.
E Deus quer fazer do senhor e da senhora uma pessoa vitoriosíssima. Quer encher você de poder. Ele quer que você enfrente a força do mal com aquela certeza: eu vou vencer em nome de Jesus. E quer uma verdade? Você vencerá. E por que você vencerá? Porque Deus está do seu lado. Quem tem Deus do lado tem tudo. E quem não tem Deus não tem ninguém. Não tem nada. Está vazio. A ameaça é pura arrogância. Mas a pessoa que sabe falar com Deus, ela vence qualquer exército, qualquer confederação, mas tem que seguir as orientações do Senhor. E quando segue, Deus abençoa. Nós vamos agora à quarta parte do programa. Primeiro nós vamos ver um testemunho bonito e eu já volto em nome de Jesus. Era meu ouvido esquerdo. Meu ouvido costumava ficar pesado e com um zumbido. Ela não ouvia ninguém. Eu tive isso por muitos anos e eu sempre ignorava. Eu pingava remédios, só isso. Eu pensava que era somente uma infecção leve e comecei a tomar antibióticos, mas não funcionavam. No começo desse ano, comecei a ficar meio que sem equilíbrio e fui conversar com um médico. Descobriram que eu tinha um tipo de cicatriz e um nervo danificado no ouvido. Eles queriam operá-la, mas ela não queria, porque não havia garantia que a cirurgia seria bem sucedida. Eu pedi aos médicos para que não operassem meu ouvido. Eu sentia muita dor. Estava afetando a vida dela e fazia mal a ela. Usar só o ouvido direito me dava uma sensação muito estranha. Isso é muito triste e eu reclamava muito. Nossa irmã sul-africana é cristã desde muito jovem e conhece o nosso ministério através do Show da Fé. Sempre que eu ligava a TV, estava passando o Show da Fé. Isso me interessava muito. Então eu parava tudo para assistir. E eu pensava, meu Deus, será que um dia consigo ir nessa igreja? Porque eu via aqueles milagres acontecendo e eu queria estar lá para ser curada também. Foi então que vi o anúncio sobre o culto do Dia das Mulheres. Ela tinha certeza que algo bom ia acontecer. Eu fiquei maravilhada quando entramos na igreja. Ele perguntou se alguém tinha problemas de audição. E eu estava bem de frente com ele. O pastor orou. E quando ele orou, eu senti que Deus estava me curando e fazendo a obra. O bloqueio que eu sentia no ouvido saiu e eu conseguia ouvir normalmente. Há quanto tempo você tem esse problema? Muitos anos, na verdade, pastor. E os médicos disseram que em meu ouvido esquerdo havia uma cicatriz e um nervo danificado. Eu não conseguia nem falar ao telefone, pastor. Tampe esse ouvido. O ouvido que está bom. Agora, olhe para a igreja. Shiri. Eu moro aqui perto. Tenho 3. Depois disso, fiquei ótima. Eu conseguia ouvir. Não sentia mais tontura. Foi tudo tão incrível. Eu estava maravilhada e contei para minha família. Eu disse que estava ouvindo. E não só isso, mas eu conseguia usar o telefone do lado esquerdo. Eu não estava acreditando. Só podia ser uma obra de Deus. Olá, tia Marley. Olá, Shiri. Como vai? Eu estou muito bem. Tia, a senhora não vai acreditar. Estou escutando pelo meu ouvido esquerdo. Ai, tia Marley, estou escutando de forma tão clara nesse ouvido. Tia, sou muito grata a Deus. Glória a Deus. Ela costumava falar muito alto. E aos poucos ela está falando mais baixo. Ela está percebendo que não precisa falar alto, ela consegue ouvir. Eu não preciso mais falar alto, certo? Vou falar baixinho. Eu consigo ouvir a senhora rindo. Quando eu usava o telefone no ouvido esquerdo, eu não escutava nada. Era como se as pessoas estivessem muito longe de mim. Eu nem conseguia reconhecer a voz.
Agora eu consigo ouvir de forma tão clara que agora parece que as pessoas estão do meu lado. Ela está completamente curada. O show da fé foi o motivo pelo qual eu procurei a Igreja da Graça. Caso contrário, eu estaria perdida até hoje. Foi lá que recebi minhas bênçãos. E é muito importante outros conhecerem o show da fé também. É incrível como Deus falava comigo através do missionário. Já aconteceu de eu assistir e começar a chorar por ser algo que eu estava vivendo. Deus opera milagres. Eu vi com os meus próprios olhos. Meu Deus, Ele é tão bom que eu quero cantar e adorar a Ele todos os dias da minha vida. Ele é meu eterno Salvador e nunca voltarei atrás. Amigos, nós estamos de volta e olha, eu estou ansioso para dar para você o final da oração de Josafá. Ele já orou, Deus já respondeu, porque quando ele começou a orar, Deus já estava dando a resposta para ele. E Deus o orientou em toda a oração. É preciso ir até o final da oração. Na hora que ele terminou, diz aqui o versículo de número 14, eu estou no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Então veio o Espírito do Senhor, isso é muito lindo, o Espírito do Senhor veio. Não veio vazio, veio com poder. Nunca ele vem vazio, ele é todo poderoso. Meu irmão, na hora que você sentir o mover do Espírito de Deus, se alegra. É tudo que você precisava, o Espírito de Deus veio sobre você. E o que diz assim? No meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levitas, filho de Asaf, e Jaziel disse, vamos prestar atenção no que ele disse, que Deus está falando com você. Dai ouvidos todo Judá e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais. Primeiro tem que parar de temer. Mas o que vai ser de mim? O que Deus determinar. E Deus já determinou um vitorioso. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não se assuste pela ameaça. Tem muita gente aí que banca o valentão. Mas quando um policial me diz, passou, o senhor tinha que estar na delegacia. Quando a gente leva para lá, o valentão chora, suplica, pede misericórdia, chama pela mamãe. Quando ele vê que está atrás das grades, realmente, como eles dizem, a casa caiu. E ele não pode fazer mais nada. Assim diz o Senhor, não temais nem vos assustei por causa dessa grande multidão de dívidas que você tem, de covardes que estão lhe atacando, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Meu irmão, se a peleja de Deus, como é que você vai ser derrotado? Conta para mim onde eu serei derrotado se a minha peleja é de Deus. Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo para você agora, a peleja é minha. Esqueça a ameaça, o poder do inimigo, a burrada que você fez. Agora fique firme no que Deus está falando. E aqui não tinham feito burrada, não. O negócio foi obra do inimigo. Amanhã descereis contra eles. Mas, Senhor, descereis. Tem que ir contra. Mas aí Deus não ajudou em nada. Não seja apressado. Não fale aquilo que o diabo quer. Obedeça a Deus, pois eu vou descer, Deus. E ele diz mais assim, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Já tinham tomado a decisão. É ali que nós vamos subir. E o Espírito de Deus disse, é ali que vocês vão enfrentá-los. O inimigo decide onde vai lhe atacar e Deus decide onde vai derrotá-lo, onde ele ataca. E os achareis no fim do vale. Vamos passar o vale e vão achar. Diante do deserto de Jeruel. Lugar ideal. Era ali que Deus queria que ele estivesse. Pode ter certeza. É ali que Deus quer que seu inimigo esteja, porque ali você vai derrotá-lo. Ele tem lhe ameaçado, tem feito você sofrer. Você chora dia e noite. Mas não era isso que eu achava. Pois é, mas não ouviu a Deus. Agora Deus está dizendo, não tema, desça. Você vai contra eles e vai achá-lo no fim do vale, diante do exército de Jeruel. Agora preste atenção, nesta peleja, não tereis de pelejar. Só ir e ficar diante do inimigo. É isso mesmo.
Parai, e está em pé. Uns param, mas se sentam. Uns param e se acovardam. Uns param e não fazem o que Deus mandou. E Deus não pode fazer o que prometeu. Parai, ele disse aqui, está em pé, e vede a salvação do Senhor. Tem que ver. Tem que enxergar o que Deus preparou para eles. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Você tem que parar e ver. O inimigo vai fazer um arruaço. É aquele multidão, aquela enormidade, você nem imagina quantos são. Pare e veja o que Deus vai fazer. Veja a salvação do Senhor. Mas ainda tem mais. Não temais, nem vos assusteis. O inimigo é mau. Ele faz um movimento, ele se mostra forte. Você vai ver, eu vou acabar com você. Não vai ficar um cabelo na sua cabeça. Eu vou arrasar você. E não sei, tudo é mentira. Só Deus tem poder. Operando o Senhor, quem impedirá? Deus paralisa todos eles de um minuto para o outro. Deus inverte ali a coisa. Mas eles não podiam esquecer dessa coisa. Ele diz, não temais nem vos assusteis. Não tema, nem se assuste. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não tema, nem se assuste, mas tem que sair ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meu irmão, se Deus é comigo, pode vir um exército, não de gente fraca, não. Gente velhinha que não aguenta nada. Pode vir um exército de Mike Tyson, de outros tantos aí, desses campeões do Vale Tudo. Não vai dar nem para começar a coisa, porque Deus está comigo. Mas o que Deus vai fazer? Vai me fazer ter nervos de aços? Eu ter golpe de Kung Fu melhor do que o Bruce Lee? Não, nem pense nisso. Isso aí não vale nada. O que vale é o que Deus vai fazer. O Senhor está convosco, Judá e Jerusalém. Ele diz aqui, olha, nessa peleja não tereis que pelejar, versículo 17, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E o que fez Josafá? Ele ouviu. O Jaziel profetizou. Não era o Jeremias, o Isaías, era um profeta que não foi conhecido além dessa profecia. Talvez deu mais uma ou duas aí. Mas não é o homem. Não tem que ser o tal, não. É Deus que está falando. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Chega. Já ouviu bastante. Ele se humilhou diante de Deus. Ele adorou o Senhor. Se prostrou, meteu o joelho no chão, curvou a cabeça e pôs lá no pó da terra. E deve ter dito palavras que Deus não registrou aqui, que eu e você temos que falar a palavra que Ele vai dar na hora. Ah, Deus lindo, o Senhor é muito bonito. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e morador de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Que quadro lindo. Todo mundo prostrado ali dizendo, Deus, Tu és o grande, Tu és o verdadeiro vencedor. E meu irmão, adoraram, os levitas entraram na adoração, tocando as cornetas, adorando, cantando, bendizendo. O inferno começou a ser sacudido naquele momento. Naquele momento, os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, todos parentes de Israel, que trataram os arábios e outros povos, perderam a batalha. Faça isso. Deus está do seu lado para lhe dar vitória. Deus ama você e lembra de todas as boas coisas que você fez para Ele, das palavras bonitas que você já falou, do seu suor no Evangelho, dos seus dízimos, ofertas de patrocinador. Deus sabe por que você está na presença dEle. Olha, Ele quer que nós oremos agora. Ainda temos um testemunho aí para passar. E depois do testemunho eu vou voltar e vou unir a minha fé com a sua. Veja esse testemunho e alegre-se no Espírito de Deus. A sua salvação está mais perto do que você imagina. Vamos ao testemunho.
nós começamos a pensar em engravidar, né? Logo depois do casamento, né? Eu falava pra ela, porque quem sabe a gente pode ter filho. Ela foi protelando, né? E eu fiz um exame, né? Os médicos disseram que eu tinha um mioma, era na parte externa do útero e que eu não teria problema nenhum para engravidar. Porém, a gravidez não acontece. Nesta época, Graziela, que congrega na Igreja da Graça, acaba se afastando da casa de Deus. O mioma foi crescendo ao ponto de eu ter que fazer uma cirurgia. Ele tinha 8 centímetros. Depois da cirurgia, ele disse que provavelmente eu poderia engravidar, porque era só um mioma que estava impedindo. Eu tive 2 atrasos e eu tive 2 sangramentos. Então eu procurei o médico novamente. Pareceu que meu colo do útero estava todo cheio de buracos. Eu tive 2 abortos por causa que a cavidade uterina estava toda deformada. Eu levei uma médica, né? Daí essa médica disse para mim, olha, tu estava abortando e nem sabia e provavelmente tu não vai conseguir engravidar nem com fertilização. Eu comecei a chorar na mesma hora, né? E a gente estava tentando e não conseguia, por causa que ele expulsava o feto, né? Os anos foram passando e eu ia nos médicos e eles não me davam esperança. A esperança desta família está em Deus. Minha mãe e a minha irmã permaneceram na graça. Tinha uma campanha na igreja de sabonete. Senti no coração assim que eu queria aquele sabonete, sabe? Aí ela me deu o sabonetinho e disse, minha filha, eu trouxe pra ti limpar, né, o teu útero. Minha filha passa na barriga, quando tu tomar banho, vai passando na barriga e vai determinando que em nome de Jesus vai vir, né? E eu peguei com muita fé. Tava tomando banho e eu tava falando com Deus. Eu disse, Deus, limpa o meu útero, né? Restitui o que a cirurgia estragou, né? Tu é Deus, tu pode fazer, tu pode restituir. E foi quando ele disse pra mim, volta. Aí eu entendi que eu tinha que voltar pra igreja. Eu voltei pra Igreja da Graça. Se eu abraçava, chorava, né? Assim, não, tenha fé em Deus, né? Eu senti o próprio Deus me acolhendo de volta e me dizendo, sabe? Agora tudo vai dar certo. E a cada culto que eu ia, eu sentia Deus trabalhando. Eu orava de joelhos, me prostrava para Deus, reconhecendo que só Ele poderia me ajudar. A gente saiu para buscar em Deus, né? Graziela faz o curso da Agrade e durante um culto recebe uma palavra do Senhor Deus. Deus disse para mim que no final do curso eu ia ter uma bênção muito grande. Depois do curso, aí eu me tornei patrocinadora. Quando eu chego lá no culto, o pastor deu uma palavra no livro de Joel. E no primeiro mês do ano, eu farei descer a chuva, a temporã e a serôdia. E eu entendi ali naquele momento que eu ia engravidar. E para honra e glória do Senhor, no mês de janeiro eu engravidei. No meu aniversário, ela veio me entregar um presente, que era a gravidez dela. A gente se abraçou e agradecemos a Deus pela bênção. Bem feliz, né? Ai, mãe, tu nem sabe. Assim, quem foi, querida? Ai, eu engravidei. Ai, eu não acredito, meu Deus do céu. Ai, eu dei uma alegria tão grande, sabe? Me abracei nela, chorava. A Isabel, ela veio ao mundo no dia 13 de outubro, cheia de alegria. Ela dorme sorrindo, acorda sorrindo. Ela tem 10 meses hoje, né? E o médico disse que ela tem a estatura de um bebê de 1 ano e meio. Ela é um presente de Deus e o que Deus nos dá é completo, né? Hoje eu posso dizer que eu conheço o amor de Deus e sei que Ele é misericordioso e infinitamente, sabe, para fazer na vida de qualquer pessoa um grande milagre. É uma emoção, assim, que não tem como te explicar. Hoje eu posso dizer que eu vivo a plenitude de Deus. Agora, meu irmãozinho, chegou a hora de nós fazermos a oração. Nós já estamos aí há quase 50 minutos. Deus hoje preparou para abençoar você. Agora, vamos falar com Deus agora. Pai, eu venho abençoar essa pessoa que está orando comigo. Essa pessoa, meu Deus, que tem necessidades especiais, que acredita na Tua palavra, que crê que os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras jamais. Meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora. E eu vou paralisar toda a ação do diabo na vida dela. E eu digo a você, espírito da derrota, do fracasso, largue esta vida, vá embora, para nunca mais operar. Você está desfeito, destruído, e eu estou mandando agora, vai saindo, sai do trabalho, sai da empresa, sai da fonte de renda, sai da cabeça dessa pessoa, sai do coração. E você, quando essa pessoa estava ouvindo a pregação, o coração parecia que ia parar.
nunca mais você atacará esse coração, ela está curada, porque o Senhor Jesus já te perseguiu, Satanás, e não voltou sem primeiro ter derrotado, desfeito a sua ação, destruído você. Ele lhe atravessou de sorte que você nunca mais vai se levantar. Agora a vitória é nossa. Naquele dia Deus fez os moabitas e amonitas olhar um para o outro, se destruir a montanha de Seir, destruir os arábios, destruir todos eles. Israel não teve que fazer nada, a não ser recolher o despojo, que era tão grande que levou-se vários dias para trazer a Jerusalém tudo aquilo que eles ganharam por causa daquela ameaça que Deus deu a vitória. O que vai acontecer com essa pessoa é muito maior do que aconteceu de mal. Sai agora, vai embora, não perturbe, está desfeito todo o mal, em nome de Jesus Cristo. E você levanta a mão e diga, obrigado, Jesus. Agora creia, Deus abençoou você, Deus tocou em você agora e a partir de agora você é uma pessoa liberta. Levante as suas mãos e diga, obrigado, Jesus, e a bênção está com você. Deus te abençoe bastante. Agora deixa eu falar para aquela pessoa que ainda não tem nessa TV, o que você está fazendo? Não faça isso. Meu irmãozinho, você está precisando da nossa TV para ouvir muito mais vezes a palavra, isso é um tratamento espiritual para você. Não pense duas vezes, pega o telefone e liga agora para a nossa TV, 0 Prestadora 21, do Rio. 32 65 5000. 32 65 5000. Em São Paulo, 0 Prestadora 11 3181 7027. 3181 7027. Nosso site é nossatv.tv.br. Nosso WhatsApp 219 66 66 80 78. 219 6666 8078. Olha, Deus abençoe e até o próximo mês e fique na vitória em nome de Jesus.